Agora vamos entender mais profundamente como que funciona cada um desses canais e quais são eles. O primeiro canal é a excitação. Na excitação, quando a pessoa se encontra excitada, normalmente ela tem um alto desafio e uma habilidade média. Como nenhuma dessas duas variáveis estão abaixo da média, então a experiência desta atividade tende a ser positiva. Canal 2, estado de flow. Você se encontra nesse estado quando você tem um alto desafio e uma alta habilidade. Aqui, as duas variáveis se encontram acima da média e num nível equilibrado, gerando então a experiência mais positiva em relação ao restante dos 8 canais. Essa experiência ela tem de ser tão positiva que você chega no estado de flow. Vamos entender um pouquinho mais o que é o flow. Flow significa fluxo em português, estado de fluxo. A pessoa ela se sente mais centrada, forte, determinada, focada, feliz, ativo, criativo, livre, satisfeito e feliz com o seu desempenho. Normalmente, quando você entra em estado de flow, você perde a noção do seu tempo. Você sai desse tempo cromo, calculado do relógio e você vive uma experiência, você não percebe o tempo passar. Isto tende a ser o tempo atemporal, aquele tempo que você perde a noção pelo tempo criado pelo homem e passa a viver aquele tempo que a vida te proporciona, o presente. O tempo presente, o aqui, o agora. Você não está nem preso ao passado, nem muito preso ao futuro. Você está ali, concentrado no que você está fazendo exatamente naquele momento. Neste estado, você estimula o prazer no seu corpo. E as coisas passam a fluir de uma forma natural e sem muito esforço. Canal 3. Relaxamento. É considerado o canal neutro, onde você tem um baixo desafio e alta habilidade. Você tem alta sensação de controle naquela situação. E com isso, a sua concentração ela tende a cair. Você tende a se dispersar, a pensar em outras coisas, ficar num estado realmente relaxado. Nada muito daquela atividade te prende, te deixa centrado. Isso acontece porque o desafio ele está muito baixo. Então, como a habilidade dessa pessoa ela tende a ser alta, ela se sente desmotivada. Ela acaba entrando num sistema automático da execução das atividades. Normalmente, essa pessoa acaba sentindo um certo sentimento de que nada de muito importante está acontecendo ali naquela atividade. Então, ela tende a relaxar. Canal 5. Tédio. Baixo desafio. Neste nível, a pessoa tende a ter um baixo desafio e uma habilidade média. Neste estado, a experiência tende a ser negativa, porque nenhuma das variáveis está acima da média. A concentração, a atividade, a motivação, ela tende a ser abaixo da média. Então, ela acaba tendo essa sensação de tédio. E quando ela sente isso, ela acaba ficando desmotivada com relação à atividade que ela se encontra realizando. E a partir do tédio, você começa a entrar em sintomas de apatia. E quando ela tende a sentir isso, ela acaba não tendo sentimento com relação ao que ela está executando. E isso acaba sendo um certo problema de entrar numa zona de conforto, de uma desmotivação muito grande com relação à atividade que ela se encontra realizando. E isso acaba sendo um sinal para você olhar com mais cuidado para esta atividade que você vem realizando e por que isso está te ocasionando isso. E uma das estratégias é como fazer essa atividade ter um desafio um pouco maior e você poder, de alguma forma, aumentar as suas habilidades para que você comece a sentir outras sensações em relação a essa determinada atividade. Canal 6. Apatia. A apatia é quando você tem um baixo desafio e uma baixa habilidade. A apatia é o estado mais negativo de todos. Dos 8 canais, a apatia é o único estágio onde as duas variáveis, tanto o desafio quanto a habilidade, são baixos. Ela também é considerada o estado oposto do flow. Enquanto o flow ele tem alto desafio e alta habilidade, a apatia tem baixo desafio e baixa habilidade. São os mais famosos extremos do gráfico. No canal da apatia, a pessoa tem zero sensação de controle.
está extremamente desmotivado com relação à atividade que ela vem exercendo. Não tem sentimento nenhum com relação àquilo. Aquela atividade tende a não fazer nada de sentido para ela. Isso pode ocasionar uma tristeza, uma insegurança, uma falta de confiança em si, uma desmotivação gigantesca. E outra, essa pessoa tende a ficar muito confusa e desconcentrada com relação àquilo que ela vem exercendo. E olha, dependendo do grau, do nível desta apatia, eu recomendo procurar até um profissional da saúde, seja ele um terapeuta holístico, que seja para trabalhar mais a fundo e pontualmente estas questões. E eu digo isso para que esse quadro ele não se intensifique, porque às vezes, dependendo do nível, a pessoa está tão afundada que é difícil sozinha sair deste buraco. E às vezes com um profissional se torna mais fácil, tende a ser um trabalho mais direcionado para que você possa conseguir aos poucos identificar as tuas habilidades, desenvolver elas para que você possa aumentar os seus desafios e com isso conseguir crescer e ter um desempenho, um resultado excelente em sua vida. O canal 7, preocupação. A preocupação tende a ter um desafio médio e uma habilidade baixa. Considera-se o segundo canal mais negativo. Porém, a pessoa consegue ter um pouco mais de envolvimento e concentração com relação à atividade que ela está envolvida. Neste nível, caso ela consiga aumentar a sua habilidade, ela consegue entrar no canal de controle. E aí, você se identifica com esse canal? E o canal 8, não menos importante, a ansiedade. Normalmente, a maior parte da população se encontra neste canal, até porque a ansiedade é uma das doenças psíquicas do século mais alta que tem hoje em dia. Você sabia que o Brasil está entre os top 5 países mundiais que a população mais sofre de ansiedade? A ansiedade tem um alto desafio e uma habilidade baixa. Ela é menos negativa que a apatia. As pessoas elas não curtem estar ansiosas, elas tendem a fugir deste canal. Mas muitas vezes elas fogem e quando elas vêm, de novo ela se deparou dentro desse estado novamente. No canal da ansiedade, o envolvimento e a concentração ela tende sim a ser alto. A ansiedade ela tem os seus pontos positivos e negativos. Você pode ter muita ansiedade e isso te motiva em querer fazer as coisas, em estar envolvido naquilo, querer fazer o negócio acontecer, mas ao mesmo tempo a ansiedade, ela pode te paralisar e fazer você não querer fazer as coisas, ter medo, ficar ansioso por estar estagnado, paralisado, ficar ansioso pensando no que pode acontecer de negativo. Então, por a ansiedade ter esta ambiguidade, você também, ao mesmo tempo que está concentrado naquilo, você pode ter a falta de concentração e a perda do controle da situação. Você tende a também não ser tão analítico, a fazer as coisas muito no automático e não pensar estrategicamente, com calma e cautela no que está sendo realizado. Então, se você é uma pessoa que se encontra neste nível, tome cuidado e comece a ser um pouco mais cauteloso com as suas decisões. Procure fazer exercícios na qual você fique um pouco mais calmo. Exercícios de respiração, por exemplo, meditação, respiração, tendem a melhorar sim este nível. Fazer um exercício físico é um outro ponto importante que pode te ajudar também a estar um pouco menos ansioso. E como o desafio ele tende a ser alto e a habilidade baixa, se você procurar de alguma forma aumentar esta habilidade, ir para o mundo intelectual, ir em busca de respostas e aprendizados, isso pode fazer e facilitar este seu processo e você conseguir controlar mais essa ansiedade. Se você conseguir elevar o seu nível de ansiedade, você vai para o canal de excitação e flow, tendo então resultados positivos com relação à atividade que você vem executando. Porém, se a distância em relação à sua habilidade com relação ao seu desafio for muito grande, a ansiedade pode te levar a um outro extremo. Porém, se o seu desafio estiver muito distante das suas habilidades, ou seja, ele estiver muito alto em relação à habilidade que você tem no momento, você pode não ter uma perspectiva de superação.
E isso pode te desmotivar. Lembra que eu falei que a ansiedade ela pode ser ambígua? Ao mesmo tempo que ela te motiva, ela pode te paralisar e te fazer ir para o lado oposto. E então você pode cair em 2 outros canais. Eles são a preocupação e a apatia. Então você precisa tomar cuidado e identificar quais são os pontos que você precisa melhorar, trabalhar, para que aos poucos, com mais conhecimento, mais habilidades, mais aprendizado, você conseguiria se desenvolver para que você chegue mais próximo desse desafio e você consiga ter uma visão de superação para que você consiga atingir esse desafio que tanto você almeja chegar. Agora que você pode saber um pouco mais sobre o estudo que José Roberto Marques e Helder Cummey desenvolveram juntamente, eu vou pedir para vocês identificarem em quais desses 8 canais vocês se encontram neste exato momento. Realiza essa autoanálise sobre você mesmo. Faz uma análise aonde você se encontra, o que você precisa melhorar e o que você precisa descartar de sua vida. Às vezes, esses descartes, esses abandonos, essas quebras de vínculos são necessárias ser realizadas. Mas muitas vezes a gente deixa de fazer isso por conta de uma dor que pode surgir. E muitas dessas vezes a gente não sabe lidar com essa dor. Tente se desafiar. Veja o que não faz mais sentido para você ou o que está te fazendo mal. Tenta se distanciar disso aos poucos. Procurar entender como que você pode se superar, como você pode melhorar. Faça essa autoanálise sobre você mesmo. E faça isso como um objetivo para você chegar até o seu nível de flow. Gente, o nível de flow, que é o alto desafio e alta habilidade, é um nível incrível quando você chega lá. É uma sensação de dever cumprido, de viver a vida da forma que ela deve ser vivida, sabe? É você se amar, é você se respeitar, é você poder pegar as suas melhores habilidades, desenvolver ela até o extremo e viver a vida com o extremo do desafio também. E aquilo não ser um problema para você, porque você vai, mesmo vindo outros desafios, você vai enfrentar ele com muito prazer, com muita vontade de viver, com muita simpatia, com muito amor. É um nível onde você consegue exalar o amor, você consegue olhar para o próximo sem muito julgamento. Lembre-se de uma coisa, sempre é possível melhorar uma habilidade. Basta você querer. E depende 100% de você. O que você está fazendo, de que forma que você está agindo para ir de encontro ao resultado que deseja. Ninguém vai ir de encontro a esse resultado parado, sem fazer nada. Ele não vai cair do céu. Você precisa levantar a bunda da cadeira, trabalhar, exercitar, agir e obter o resultado que você almeja. Se você perceber que está indo pelo caminho errado, nada impede de você desviar e voltar para a rota. Eu vou fazer um convite para você respeitar o seu tempo e aproveitar o seu processo. Preste atenção, esse processo ele tem muito a ver com a autoestima. Quando você se encontra nos canais de tédio, canal de apatia e canal de preocupação, e o canal principalmente de ansiedade, a sua autoestima ela tende a ser baixa, pois você tende a estar desmotivado com as atividades que você realiza no seu dia a dia. Isso traz um alto nível de insegurança e de falta de confiança de si. Além disso, você também fica sem controle das situações. E então o desânimo ele tende a aumentar. E isso faz você se sentir fraca e incapaz. Então olhe com cuidado para esses níveis caso você se encontre com ele. Quando você se encontra no canal de flow, excitação, controle, relaxamento, a sua autoestima em relação àquela atividade tende a estar equilibrada. E você automaticamente tende a sentir mais controle e prazer sobre as possíveis experiências que está vivenciando aí ao longo do seu processo. Você tende a sentir mais controle, prazer, felicidade. Você acaba ficando mais motivado em realizar alguma determinada atividade, pois as suas habilidades elas tendem a se encontrarem no nível médio para o alto em relação aos seus desafios. Então você tende a ficar mais segura, confiante de si, animada, motivada. A sua vida passa a ser mais prazerosa, você acaba curtindo mais o seu processo. E isso tende a vir de forma mais natural, automática, sem muito controle dessa sensação, porque ela vem, você
Você se sente grato pelo que está acontecendo. Você se sente bem ali naquela situação. Olha, nem sempre a gente consegue escolher todas as atividades que a gente precisa executar ao longo do dia. Algumas nem sempre vão ser tão prazerosas assim. Outras vão ser mais. Mas se você tiver a oportunidade de escolher, escolha aquela que você sabe que vai te trazer um maior prazer, vai te trazer essa motivação e uma atividade que você tende a já ter uma habilidade maior do que uma outra que você poderia optar para escolher. Porque isso vai te trazer um prazer e um resultado mais positivo com relação a essa experiência que você vai vivenciar. Já aquelas atividades que você identifica que a sua habilidade já não é tão alta, mas você precisa continuar a se esforçar para conseguir chegar e ultrapassar aquele tal desafio, eu recomendo você ir em busca de aprendizados para que você possa se desenvolver e então aumentar este nível de habilidade.